A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical e alunos. Chegamos na lição 2, dia 13 de janeiro de 2019, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. E o nosso textuário é o Salmo de número 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E a nossa verdade prática, os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre esse textuário. Salmo de número 103. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pelo Salmo 103, que ele começa já dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. É um salmo maravilhoso, já tem todo esse preâmbulo de adoração. E aí ele entra então no versículo 20, ele fala sobre os anjos bendizer ao Senhor. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Na verdade, a lição de número 2, a gente vai falar sobre a angelologia, que é o estudo dos anjos. Isso é uma disciplina na escola teológica, né? Certamente você já ouviu falar sobre a angelologia, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre os anjos. Nosso textuário, então, está inserido no Salmo de número 103, onde Davi convida todos a louvarem a Deus, todos a bendizer ao Senhor. Esse é o convite do salmista. Louve a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, tem enviado a sua graça para todos os homens. Nosso textuário especificamente mostra que os anjos foram criados para servirem a Deus de muitas maneiras. Primeiro, para adorá-lo, para bendizer ao Senhor em culto, em adoração, em louvor, né? Então, em primeiro lugar, eles foram criados para adorar ao Senhor. Segundo, para cumprir as ordens do Senhor em relação ao que ocorre no mundo, né? As ordens do Senhor. 2 anjos são citados nominalmente na Bíblia. Existem milhares e milhares de anjos e categorias angelicais, mas 2 são citados nominalmente, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, no livro do profeta Daniel, você encontra o nome do anjo Miguel, ou arcanjo, e o anjo Gabriel, o arcanjo. Isso é uma outra questão. Mas são 2 nomes que aparecem no livro de Daniel no Antigo Testamento, mas aparece no Novo também. O anjo Gabriel nos visitou a Judéia para anunciar a jovem Virgem Maria, né? O nascimento do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Então é o anjo. E também, lá em Judas, fala também do anjo, o arcanjo Miguel, que disputava o corpo de Moisés com Satanás, venceu e não ousou a expedir juízo, porque ele é apenas um anjo, né? Então ele não pode exercer juízo, diferentemente se ele fosse alguém como Jesus. Jesus tem autoridade sobre os demônios, mas como ele é apenas um anjo, né? O arcanjo Miguel, então ele não pode exercer juízo. 3. Os anjos também, eles servem a Deus, eles foram criados para servirem a Deus, para obedecer a palavra de Deus, inclusive quanto aos seus santos na terra. Então, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra.
Olha que interessante, quando Pedro estava na cadeia, um anjo foi lá tirá-lo da cadeia. Então, o Senhor dá ordem aos seus anjos. Quarto, para ministrar em nome de Deus em favor dos santos. Em seu favor, meu irmão. Em favor dos servos do Senhor. E quinto, para fazer o que agrada a Deus, porque as hostes celestiais estão sob o seu comando, estão sob a ordem de Deus. Então, é maravilhoso nós estudarmos sobre os anjos, os mensageiros de Deus. Visto que o trono de Deus é universal, abrangendo tanto os céus como a terra, o poeta então convocou os anjos, os poderosos, a executar as palavras e ouvir a voz do Senhor. E também exortou Israel, e exortou as nações, e exortou os anjos, e exortou a si mesmo. Isso está no Salmo 103, no versículo de número 22. Então, olha só, vamos aqui ler o versículo de número 22. Olha só, o nosso texto áureo é o 103, 20. Olha o 22, o que ele diz. Salmo 103, 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Então o 20 diz, bendizei ao Senhor, que é o nosso texto áureo, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas palavras, as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Olha o 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. E bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares no seu domínio. Então é um salmo realmente maravilhoso, que fala então dessa invocação das miríades angelicais para servir ao Senhor. Os anjos poderosos são excelentes em suas forças. Uma frase que ocorre somente nesse versículo em toda a Bíblia. A força deles, entretanto, é derivada e não é inerente a eles mesmos. Quer dizer, a força que eles têm, porque provém do Senhor. Graças a Deus. Bom, a leitura bíblica de classe está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 35, que fala então do anjo Gabriel visitando, a Virgem na cidade de Nazaré, na Galileia. Deixa eu falar para você, se Deus nos permitir, em novembro agora de 2019, nós iremos fazer uma viagem para Israel. São 15 dias de viagem. Nós vamos visitar as 7 igrejas da Ásia na Turquia e depois nós vamos visitar Israel. E nós vamos visitar a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel apareceu, exatamente onde está o local onde o anjo, segundo a tradição, apareceu a Maria. Se você desejar fazer essa viagem conosco, entre em contato, tá? Entre em contato, escreva aí no meu e-mail, prof.aaf7@gmail.com. Entre em contato conosco, você pode também estar conosco nessa viagem para Israel, tá bom? Bom, objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, expor a identidade dos anjos. Por isso que no começo eu já comecei a falar sobre angelologia, né? Segundo, explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E quarto, destacar a relação do Senhor Jesus com os anjos e mostrar a diferença entre Jesus e o arcanjo Miguel, que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Miguel é arcanjo, portanto está na categoria de anjo, e nós não podemos confundir as pessoas como fazem alguns grupos religiosos, que confundem, acham que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso não tem pé nem cabeça, é uma invenção de alguns grupos religiosos. Bom,
Há uma interação e depois, obviamente, um chamado comentário inicial. Mas vamos já no primeiro tema da nossa lição, que é sobre os anjos. Quem são eles? Quem são os anjos? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus. Então eles são filhos de Deus por criação. Eles foram criados filhos. Assim como os seres humanos também foram criados, os anjos foram criados. A palavra anjo chegou na nossa cultura do latim, angelus, uma transliteração do termo grego, angelos, que a Septuaginta, que é aquela versão dos 70, segundo a tradição, 70 rabinos judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o latim e deu o nome de Septuaginta. Empregou para traduzir a palavra hebraica malach, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente seres espirituais e sobrenaturais que habitam no céu, estão a serviço de Deus. Mas o termo tem significado mais amplo. 2. Os gregos e os romanos. No mundo grego, usava ângelos, ou ângelos, para um mensageiro, ou embaixador em assuntos humanos. Alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Então era um mensageiro de alguém. Foi essa palavra usada na Septuaginta grega para traduzir o hebraico malach. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos, era a mesma percepção. E na Bíblia, o termo malach, da cultura judaica, do hebraico, indica um ser celestial espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Eles pertencem à corte de Deus, à corte celestial, onde o louvam e o servam, dia e noite. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malach Yavé, quer dizer, o embaixador do Senhor. Então, nesse sentido, o enviado do Senhor. João Batista é outro exemplo do uso do termo para humanos. Então, em Marcos 1, 2 e 4, fala que João é enviado de Deus, né? Um homem enviado, houve um homem enviado por Deus. É a mesma ideia de ângelos. Então, o resuminho do tópico 1 da lição. A palavra anjo significa mensageiro, ou mensageiros. Nas Escrituras, os anjos sempre desempenham a função de mensageiro. Há um subsídio didático-pedagógico explicando quem são os anjos. E tópico 2 da nossa lição. Os seres celestiais para servir. Então, primeiro, natureza. Os anjos são criaturas espirituais, invisíveis aos olhos humanos. Eles são sobrenaturais. E como os humanos possuem natureza racional, são em grandes multidões nos céus. Como criaturas, não são autônomas, são dependentes. Eles não são independentes. Não agem como tal e nunca receberam adoração. Eles não aceitam adoração. Todo ser humano que encontrou um anjo e foi adorar, imediatamente ele falou, não pode. Ele não aceita, porque ele é criatura. Onde eles habitam? Nos céus. Eles veem sempre a face do Pai, conforme Mateus 18:10. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana, quando ocorrem as manifestações angelofânicas, ou seja, as manifestações em forma de anjo. Essas aparições ocasionais são bíblicas, nós encontramos em várias passagens bíblicas. Então os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. É isso que a Bíblia fala sobre anjos. Qual o ofício deles?
Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em pouco tempo. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas, tanto no céu como na terra. Eles executam as obras em favor dos homens, em teu favor, em favor da igreja, de socorrer, de ajudar nas muitas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno com o advento da morte. Eles são levados pelos anjos, graças a Deus. 3. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus, que é uma constante. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando no 6º mês o anjo Gabriel visitou Nazaré. É isso que diz a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 26. Quando o anjo Gabriel então anunciou também a Zacarias o nascimento de João Batista, Lucas 1,18. E também 6 meses depois, então, o nascimento de Jesus. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação no deserto, na agonia do Getsêmani. E eu quero que você acesse o meu site www.professoralberto.com.br, baixe a lição, porque na lição eu coloquei uma foto do mosaico do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, na chamada agonia do Getsêmani. É o momento em que os anjos assistem a Jesus. E esse desenho está na igreja da agonia, no sopé do Monte das Oliveiras. Essa igreja também é chamada de Igreja das Nações, porque várias nações ajudaram a construir, inclusive o Brasil. Por isso, se você olhar no teto, nas óbulas da igreja, você vê o brasão da República do Brasil lá pintado. Por isso que eu convido você, se você tiver condições econômicas e quiser fazer a viagem conosco, nós vamos ver tudo isso em Israel, se o Senhor permitir, na viagem que iremos fazer nesse ano, 2019, no mês de novembro. Então, se você tiver condições e quiser fazer essa viagem conosco, entre em contato conosco. Resuminho do tópico 2. Os anjos são criaturas espirituais, invisíveis às pessoas. As principais funções deles são glorificar a Deus e fazer obras em favor dos santos. Graças a Deus. Nós temos um subsídio doutrinário. E se você é pastor da Assembleia de Deus, se você é professor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, deixa eu aqui pedir para você adquirir a nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Se você ainda não tem, você tem que ter esse livro. É a declaração, a nossa confissão de fé. Chama Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Foi publicado pela CPAD ano 2017. Você tem que ter esse material. Esse subsídio doutrinário, na página 87 dessa Declaração de Fé, fala sobre os anjos. Então está na nossa Declaração de Fé, tá? Como subsídio doutrinário. Tópico 3. As hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar muitos detalhes, especificação da natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir. Então, as hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui as hierarquias duas duplas de seres. Ele fala de tronos e dominações. Ele fala de principados e potestades, em Colossenses 1,16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Bom, isso é uma tentativa apenas de classificar, de tentar explicar isso, né? Os tronos estão localizados no céu, mas a leitura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem tronos como seres celestes. Então, não dá para a gente fazer uma descrição profunda dessas questões, porque a Bíblia não é muito clara nesse sentido, ela só cita, né? A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestiais,
Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. A explicação sobre os principados e potestades foi dada na lição passada, que é a lição de número 1. Bom, a Bíblia fala também, e aqui é o item 2 da lição, sobre serafins e querubins. Citam esses nomes. São outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que categorias, muito mais do que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Deus e representam a presença, a grandeza, a majestade divina, conforme o profeta Isaías declara no capítulo 6, versículo 2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins, conforme 1 Samuel 4:4. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da arca do concerto. E 3, os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder, vem de com, né? Quer dizer, o anjo governador, seria mais ou menos isso. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. Com a voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16, e mais o arcanjo Miguel quando contendia, de Judas 9. Os tratados de teologia costumam incluir também Gabriel como arcanjo. A Bíblia não fala, mas os especialistas, os biblistas chegaram a essa conclusão, a essa inferência. Então Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel é Michael em hebraico, significa quem é semelhante a Deus, é uma pergunta. E Gabriel, que é o Gabriel para nós, seria varão de Deus, o significado. As escrituras sagradas revelam existir muitos seres nos céus, da mesma natureza e com a mesma posição do arcanjo. Olha só o que está escrito no profeta Daniel, capítulo 10, versículo 13. Porque tem gente que acha que só existe um arcanjo. Inventaram essa história. Não, existem mais. Que em Daniel 10, 13, por exemplo, fala assim: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, não é o único, tá vendo? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, que tem comando, é o príncipe. Então existem mais, certo? Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É Daniel. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existirem outros como Miguel. Se ele é um dos primeiros, porque existem outros, né? Então, resumindo do tópico 3, há uma organização clara dos anjos no céu. Mas sobre a natureza dessa hierarquia, a Bíblia não revela com detalhes. E para nós encerrarmos, 4. É fundamental que você fale para o seu aluno a diferença entre o Senhor Jesus e o arcanjo Miguel. Porque eu já vi programas de televisão, já vi igrejas ensinando. Normalmente quem defende muito essa tese são testemunhas de Jeová e adventistas. Ambos partem do princípio que Jesus é o arcanjo Miguel. As testemunhas de Jeová usam esse argumento para negar a divindade de Jesus. Então as testemunhas de Jeová falam que Jesus é Miguel só para dizer que Jesus não é Deus. Já os adventistas não. Os adventistas eles acreditam na Trindade. Então eles falam que Jesus é Miguel por uma interpretação deles. Mas eles não negam a divindade do Senhor Jesus. Tá? É bom explicar essas diferenças. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que Jesus é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é adorado. Agora Miguel, ele é um anjo e ele não pode ser adorado, porque anjo não pode ser adorado. Então o ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a ascensão do céu. Miguel é o anjo e se inclui também nesse ministério. Primeiro, a identidade de Miguel. As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipes, arcanjo, combatendo contra Satanás e seus anjos. Alguns grupos religiosos, então, partiram no pensamento de que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Um pensamento equivocado, claro. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista, que são as testemunhas de Jeová. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade
confundam o Criador com a criatura, porque se Miguel é um arcanjo, ele é uma criatura, ele não pode ser o Criador. 2. Uma diferença abissal. E isso é importante você falar com o seu aluno, deixar clarinho isso, porque é possível que tenha um aluno na classe que tenha esse tipo de ensinamento, porque recebeu de um grupo religioso que ele veio. Então é importante você deixar clarinho para ele. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Eu deixei bem separadinho na nossa lição. Jesus é Deus, é palavra da palavra, o verbo que se fez carne. Jesus é Deus, portanto é transcendente. E Miguel? Miguel é uma criatura, é um anjo, portanto não pode ser adorado. Então não tem a menor possibilidade de Jesus ser Miguel. Eles fazem essa confusão. Tem muitos evangélicos que pensam assim também. Não é só as Testemunhas de Jeová Adventista, não. Eu já vi até teólogos importantes fazendo essa confusão. Jesus é adorado até pelos anjos. E isso inclui o próprio Miguel. Todos os anjos de Deus o adoram. Ao introduzir o Filho de Deus, que todos os anjos de Deus o adorem. Então todos os anjos têm que adorar Jesus. Agora Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. A Bíblia mostra claramente que ele não pode receber adoração. Jesus é o Senhor dos senhores. E Miguel? Miguel é um dos primeiros príncipes. É um dos primeiros. Mas é só um dos príncipes. Então não pode haver confusão entre o Criador e a criatura. Jesus é o Criador. Miguel é uma criatura. Então isso você tem que explicar para os seus aluninhos. Tá bom? Um resuminho, a síntese do tópico 4, né? Há uma diferença abissal entre o Senhor Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. Este Miguel é príncipe e o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. Graças a Deus. Há um subsídio doutrinário, de novo, da nossa declaração de fé. Por isso que eu insisto para você. Se porventura você ainda não comprou a nossa declaração oficial da Assembleia de Deus, você tem que ter a nossa declaração de fé. Você que é dirigente de congregação, de ponto de pregação, líder do círculo de oração, professor de escola bíblica dominical, precisa ter a nossa declaração de fé. E aqui ele está abordando a página 51, quando a Bíblia fala da divindade do Senhor Jesus. Para encerrarmos considerações finais, a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos. E apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e o que efetivamente eles fazem. Só sabemos aquilo que a Bíblia revelou. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que o Criador deu a capacidade reprodutiva. Entre um homem e uma mulher há potencial de vida, a capacidade de reproduzir seres humanos. Quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. E os anjos? Os anjos não se reproduzem. Eles não têm essa mesma capacidade reprodutiva. Tá? Tem que ficar clarinho isso. Quando falaram para Jesus sobre o casamento no céu, ele falou que no céu não se casa e nem se dá em casamento, mas somos como os anjos de Deus, né? Então eles não têm apetite sexual. Por isso que nós, cristãos bíblicos, não podemos aceitar que Gênesis 6, aquela declaração, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, nós não cremos que se trata de anjos, porque anjos não têm apetite sexual. Na verdade, ali são os descendentes piedosos de Sete, que são também chamados de filhos de Deus, que se uniram e aí ocorreu o ecumenismo. E tem gente para justificar que eram anjos que misturaram com as filhas dos homens, falar então aí nasceram gigantes. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim no versículo 4. Havia naquela época gigantes, e depois que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, os seus descendentes foram os heróis da antiguidade. Então leia com cuidado a Bíblia, porque o capítulo 6 de Gênesis não está defendendo mitologia do mundo antigo, né? No mundo antigo tinha isso, os heróis, né? Os deuses misturavam com as mulheres, aquela confusão, isso aí é paganismo. A Bíblia, o Senhor Jesus
nos revelou que no céu não se casa, não se dá em casamento, porque não tem apetite sexual. É uma outra dimensão, a dimensão gloriosa e espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma aula abençoada nesse domingo. Fique na paz do Senhor.